Boa noite, igreja. Graça e paz. Feliz Dia dos Papais, né? Amém. Os papais passaram bem hoje, né? Quem teve um almoço especial aí em casa, né? Uma lasanha, uma carne no forno. Glória a Deus pela vida dos nossos papais, né? Irmãos, fiquem em pé, os papais, fiquem em pé. Vamos orar pelos nossos papais, amém? Se você está aqui presente, queria que você estendesse as mãos na direção desses irmãos e vamos orar por eles. Senhor Jesus, muito obrigado pela vida desses homens. O Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a dedicação deles dentro de casa, se doando pela família, pelos filhos, trabalhando às vezes em 1, 2 empregos, Pai, para trazer sustento para dentro de casa, para ser um exemplo de Cristo. Nós queremos orar, Deus, pela vida desses irmãos, que hoje o Teu Espírito Santo possa, Deus, fortalecê-los, que hoje, Deus, a Tua graça possa repousar sobre a vida desses irmãos e que as forças deles possam ser renovadas em Ti, Pai. Que eles continuem sendo um referencial seguro de Cristo para suas casas, que as suas esposas, os seus filhos possam olhar para eles e ver, Deus, aspectos da Tua bondade, da Tua beleza, porque o Senhor é um Pai perfeito, nós não somos, mas olhando para Ti, nós somos aperfeiçoados todos os dias. Nós declaramos a Tua bênção, o Teu favor sobre cada casa e cada família, sobre cada papai aqui presente, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir esses queridos, esses guerreiros valorosos, amém? Pode se sentar, glória a Deus. Irmão, só compartilhando, o pastor Henrique está em viagem, está em Atlanta, ele foi, se não me engano, quinta-feira, né, Gustavo? Quinta-feira para Atlanta, vai ficar lá 2 semanas visitando a obra de Atlanta. Tivemos culto hoje de manhã, tivemos batismo lá hoje, amém? Você pode acompanhar pelas redes sociais lá da nossa igreja de Atlanta. Irmãos, eu gostaria de convidá-los para abrir as vossas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 4. Gênesis, capítulo de número 4. Esse não tem como errar, né? O primeiro livro da Bíblia, amém? Gênesis 4, se você está nos visitando, você pode acompanhar pelo telão. Nós vamos ler bastante Bíblia hoje, irmão, amém? Fica de pé no seu lugar se você foi achando aí. Nós vamos ler 16 versículos agora. E eu gostaria que você prestasse atenção nessa leitura, porque eu creio que ela tem muito a nos ensinar nessa noite. Amém? Podemos ler? Podemos ler, igreja? Amém. A lasanha pesou aí, né? Diz assim: Adão teve relações sexuais com Eva, a sua mulher. Ela engravidou e deu à luz a Caim. Ela disse: tive um filho, homem, com a ajuda do Senhor. Próximo. Deu à luz também a Abel, irmão dele. Abel pastoreava ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim a oferta deste. Por isso, a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. Então o Senhor disse a Caim: por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Se você fizer o bem, não se levantará? Se, porém, não o fizer, saiba que o pecado o espreita à porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Caim falou com seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: não sei, sou eu quem deve guardar o meu irmão? O Senhor disse: o que foi que você fez? O sangue do seu irmão clama da terra a mim. Por isso agora você é amaldiçoado pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta já não lhe dará o seu fruto. Você será um fugitivo sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor: o meu castigo é maior do que posso suportar. Vê, hoje me expulsas da face da terra e terei que me esconder da tua presença. Serei um fugitivo sem rumo pela terra e qualquer que me encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe respondeu: não será assim. Qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. Então o Senhor pôs em Caim um sinal,
para que qualquer que o encontrasse não o matasse. Assim Caim retirou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Pai, nós queremos abrir os nossos corações. Nós não viemos aqui à toa, Pai. Nós viemos aqui para receber do teu Espírito, para receber da tua palavra. E nós nos abrimos inteiramente para aquilo que o Senhor quer ministrar, de maneira coletiva e também na particularidade do coração de cada um dos teus filhos. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Bom, nós estamos em meio a uma série, e a série se chama Diálogos. Amém? Série Diálogos, que começou no domingo passado. Então, domingo passado, pastor Henrique, ele começou a série Diálogos, e pode deixar mesmo isso. Começou a série Diálogos, onde nós refletiremos a respeito de perguntas que Deus faz para o homem. E a primeira pergunta estudada no domingo passado foi: onde tu estás? A mensagem está no YouTube, você pode acompanhar por lá. E hoje, dando continuidade na parte 2, pastor Paulo Rocha pregou de manhã na mesma temática, e agora vamos falar sobre essa segunda pergunta: onde está o seu irmão? Você pode repetir comigo? Onde está o seu irmão? Onde está o seu irmão? Falar sobre a dinâmica, né, de irmãos é algo interessante e tem seus desafios. Eu tenho 2 filhas, a Olivia de 4 anos e a Aurora de 1 aninho. E a chegada da Aurora, a chegada de uma segunda irmã, a gente planejou, né, para que a Olivia pudesse receber muito bem a irmãzinha que estava chegando em casa. E nós fizemos uma preparação especial, nós compramos um presente, falamos que a irmãzinha ia trazer um presente da barriga para ela. E ela se apaixonou pela irmã, elas se dão muito bem, elas brincam juntas. E é maravilhoso. Só que agora, a Aurora já está com 1 ano e meio, já está começando a andar, já está gostando de brincar, já quer dividir os brinquedos. E agora, né, nas últimas semanas, ela começou também a querer dividir o sofá da irmã, porque a irmã senta num local muito específico do sofá. Sofá de 3 metros, a irmã gosta de sentar bem no meio, né, bem onde tem a risquinha ali. E aonde a mais nova quer sentar? Bem no meio. E agora começa essa disputa, né? E essa semana a Olivia perguntou: papai, por que eu tive que ter uma irmãzinha? Que era a irmãzinha que ela amava. Agora por quê? Eu falei: filha, é uma irmãzinha que Deus te deu para brincar com você. Ela falou: mas eu já tenho amigos. Então, irmãos, lidar com a chegada de um novo irmão, igual Caim. Caim foi o primogênito e teve que lidar com a chegada de Abel. Lidar com essas perspectivas tem os seus desafios dentro do seio familiar. Bom, nós lemos o texto, você pode continuar com o texto aberto. No verso 1 vai dizer que Adão teve relações sexuais com Eva. Então, em Gênesis 1 e 2 nós temos a criação, em Gênesis 3 nós temos a queda, e agora chegamos em Gênesis 4, onde Adão está tendo relações ali com Eva. A Bíblia não diz se foi a primeira relação sexual de Adão e Eva, né? A Bíblia usa o termo conhecer também, mas o fato é que é o primeiro termo narrado. E aí o texto vai dizer para nós que, ainda no verso 1, que engravidou e deu à luz a Caim. Então o primeiro filho de Adão e Eva foi Caim. E diz: tive um filho homem com a ajuda do Senhor. Então aqui nós estamos após o pecado. Então esse primeiro filho de Eva já foi debaixo de dores de parto, né? Uma das consequências ali do pecado de Gênesis 3 foi que a mulher teria luz com dores. Então Caim já veio a esse mundo com dores de parto. Motivo pelo qual as irmãs amam muito Eva até hoje, né? E Caim nasceu. E olha que interessante, Caim ele chega no mundo e ele é celebrado. A Bíblia vai dizer assim, que Eva diz assim: tive um filho homem com a ajuda do Senhor. Ou seja, Eva celebrou o nascimento de Caim. Amém? A Bíblia não deixa claro se o Caim foi de fato o primeiro filho, mas tudo leva a crer que sim, porque lá em Gênesis 5, um pouco mais à frente, vai dizer que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, né? Eles viveram 900 anos, então boas oportunidades para ter mais filhos, né? E Caim foi o primeiro filho de Adão e Eva. E Caim significa adquirido, né? Adquirido com o favor do Senhor. Então Caim expressa um favor do Senhor na vida de Adão e Eva. Aí o texto continua, né? Vai dizer assim: tive um filho homem com a ajuda do Senhor. Isso falando sobre Caim. Ela celebrou o nascimento de Caim. Agora de Abel, o verso 2 diz assim: deu à luz também a Abel, irmão dele. Não há celebração,
não há festa, não há post no Instagram. Simplesmente ela cita que Abel também foi um filho que ela teve. Então, esses foram os filhos, os primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. E a Bíblia vai dizer que eles cresceram. E eles cresceram e desenvolveram profissões. Então, a primeira profissão de Caim, Caim foi agricultor, trabalhava no campo. Enquanto Abel, o filho mais novo, trabalhava com o pastoreio de ovelhas. Então, só para você decorar aí na sua mente, para você ir se situando, se você não está muito familiarizado. Então, nós temos o primeiro filho, Caim, o segundo filho, Abel. Caim significa adquirido, Abel significa sopro, né? Nome significa de passageiro. E Caim, ele era agricultor e Abel era pastor de ovelhas. Amém? Bom, continuando então, esse é o contexto que nós estamos, né? Caim e Abel trabalhavam com a agropecuária aí, o agro e a pecuária. O que o nascimento de Abel representa para Caim? Porque Caim era o primeiro filho. O que a chegada desse irmão representou para o coração de Caim? Eu quero resumir essa chegada de Abel com 3 Ds, tudo bem? O primeiro D é o D da divisão. Agora Abel tem que dividir olhares dos seus pais com o irmão Abel. Essa chegada também representa uma diferença, porque Caim, ele era da parte do plantio, já Abel era da parte da pecuária, ou seja, ele era alguém diferente de Caim, eles tinham gostos diferentes, tinham perspectivas diferentes. E o terceiro D é o D de destaque. Por quê? O irmão mais novo, como nós lemos no texto, esse irmão mais novo começa a ganhar destaque. Ele é o filho que agrada o coração de Deus ali. Então, os 3 Ds que representam a chegada de Abel. Primeiro D é o D da divisão, agora Caim não é mais único. Segundo D é a diferença, Abel não é o seu espelho. Um gostava de frutos da terra, outro gostava de pastorear a ovelha. E o terceiro D é o D do destaque, porque Abel ganhou destaque. Caim, mesmo sendo o mais velho, o primogênito, perdeu ali o lugar do destaque para o seu irmão Abel. Então vocês conseguiram perceber que a chegada de Abel foi uma chegada meio tumultuada para a vida de Caim. Amém? Então, isso é o pano de fundo desse texto que nós acabamos de ler de Gênesis capítulo 4. Bom, o verso 3 diz assim para nós: passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Então o texto diz assim, que passado algum tempo, a Bíblia não deixa claro qual foi esse tempo. Certamente é um tempo onde essas crianças já haviam crescido, né? Já estavam trabalhando. Passado algum tempo, Caim oferece ao Senhor os frutos da terra. Aí nós podemos nos perguntar, nós estamos aqui em Gênesis, a lei das ofertas foi dada lá na frente só no livro de Êxodo e depois de Levítico. Não havia instrução clara bíblica para se ofertar nessa época. Aí surge a pergunta, de onde veio a intuição de Caim de ofertar, sendo que não havia lei dizendo que deveria se ofertar? Bom, existem algumas suposições, a Bíblia não deixa clara. A primeira suposição é que eles aprenderam ali com Adão, né? Adão aprenderam com seu pai a expressar generosidade. Segunda opção é que eles entenderam isso como uma dádiva que Deus havia dado e eles estavam ali retribuindo em gratidão. E a terceira opção era que foi, de fato, uma expressão natural de adoração em reconhecimento à bondade de Deus. Então existem essas 3 suposições. E o fato é que o texto nos diz que Caim, ele ofereceu uma oferta ao Senhor. Aí o verso 4 vai dizer assim: Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho, com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim e a oferta deste. Então nós estamos aqui, os 2 irmãos trouxeram ofertas ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel, que era o filho mais novo, e não se agradou da oferta de Caim, o filho mais velho. Aí surge a pergunta, por que é que Deus se agradou da oferta de um e não da oferta de outro? Amém? Então essa é uma pergunta aí interessante para nós refletirmos. Por quê? Porque a iniciativa, quem trouxe a primeira oferta, foi Caim ou Abel? Caim. Caim foi o primeiro, a ideia partiu dele. Ele era o filho mais velho, ele foi o filho que foi festejado por sua mãe. A ideia de ofertar veio de Caim, mas Deus não se agradou da oferta de Caim, se agradou da oferta de Abel. Bom, irmãos, aqui nós temos algumas reflexões. Primeira reflexão, pano de fundo.
Deus não amava mais Abel que Caim, mas Deus se agradou mais da oferta de Abel do que da oferta de Caim. Amém? Então Deus não amava mais um do que o outro. Segundo, Deus vê primeiro o coração do adorador e depois a sua adoração. O texto vai dizer que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Então o objeto da rejeição ou da aceitação aqui não foi simplesmente a oferta, mas primeiro foi o coração. Porque a Bíblia vai dizer que Deus rejeitou Caim e depois a sua oferta. A primeira rejeição aconteceu na motivação que Caim estava ali ofertando o seu fruto. Terceiro ponto importante a ser dito: fazer primeiro, porque Caim fez primeiro, a ideia veio dele. Fazer primeiro não significa fazer da maneira correta. Amém? Reino de Deus não é funcionalismo público, né? Quem chega primeiro tem a prioridade, a preferência. Amém? Então, essas 3 reflexões são importantes para nós, né? Acho que não vai passar aqui, a gente vai seguindo. Bom, então Deus rejeita a oferta de Caim. Existem algumas suposições do porquê Deus rejeita a oferta de Caim. A primeira suposição é em relação à natureza da oferta. Amém? A natureza da oferta. Porque um trouxe uma oferta vegetal e o outro trouxe uma oferta animal. Você, irmão, você ia gostar mais de receber um pepino ou uma picanha? Deus, né? A primeira suposição é que Deus se agradou mais da oferta. Mas nós vimos que Deus primeiro se agrada do coração de Abel, não simplesmente da oferta. A segunda suposição é em relação ao apontamento da oferta. Alguns vão colocar nesse texto uma característica mais profética. Por quê? O Cordeiro de Deus, que viria a ser imolado, né, era através de um derramamento de um sangue de animal. E a oferta de Abel foi o derramamento de um sangue de animal. Então alguns vão dizer que esse derramamento do sangue de animal de Abel era um apontamento para o sacrifício de Cristo que viria a acontecer. É uma perspectiva mais profética. E existe uma terceira perspectiva também, que eu me assemelho mais a essa, que é em relação à qualidade e à motivação da oferta. Porque o texto vai dizer para nós, irmãos, que não era simplesmente a oferta. Porque logo mais para frente, no livro de Levítico, Deus estabeleceu a oferta de cereais, ou oferta de manjares, que é a oferta de frutos, e a oferta também das partes gordas. Então, os 2 elementos, cereais e também as ofertas das partes gordas, foram estabelecidos por Deus. Amém? Então não era simplesmente sobre a condição ali daquela oferta que estava sendo colocada. E o texto vai dizer para nós a respeito da motivação. O texto diz para nós que Caim, ele trouxe um fruto do seu trabalho. Ele trouxe um fruto. Mas Abel não. Abel, ele trouxe os primogênitos do seu rebanho. Ele trouxe os melhores animais e as partes gordas dos seus animais. Então percebe a diferença? Caim traz um fruto. Ele traz um fruto qualquer. Mas Abel não. Abel, ele traz das primícias do seu rebanho. Ele traz a melhor parte do seu rebanho. Ele traz as partes gordas, que eram consideradas nobres. As partes gordas em Levítico eram dedicadas ao Senhor. Elas eram queimadas ao Senhor. E Abel traz o melhor dessa oferta. Amém? Então aqui só algumas reflexões, né, que eu já disse para vocês, que nós já passamos. E agora também só um resumo. Não está dando certo, vamos abandonar isso, né? Vamos abandonar isso. Bom, então, a oferta de Abel não era uma oferta feita de qualquer maneira. E o texto de Hebreus, coloca para mim, por favor, Hebreus 11, 4. Hebreus, capítulo 11, verso de número 4. Vai falar para nós, Hebreus 11, que é a galeria ali dos heróis da fé, homens e mulheres que viveram pela fé, vai trazer ali uma citação de Abel. E Hebreus 11, 4 vai dizer assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as ofertas dele. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Amém? Então esse texto vai dizer para nós, lá no Novo Testamento, lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, vai dizer que a oferta de Abel, além de ser da melhor parte do seu rebanho, das partes gordas do seu rebanho, a Bíblia nos diz no Novo Testamento que Abel ainda ofereceu pela fé. Ou seja, a motivação e a qualidade da oferta de Abel chegaram até Deus de maneira mais agradável. E por isso Deus se agrada da oferta de Abel.
Amém, irmãos? Então aqui, Deus não é obrigado a aceitar qualquer coisa de qualquer jeito. Amém? E também nós estamos falando sobre quantidade. Lá no Novo Testamento, a Bíblia fala a respeito da oferta da viúva, que ela não tinha muito, ela tinha poucas moedas, mas aquele pouco que ela tinha, ela deu a Deus de todo o seu coração. Então não estamos falando sobre quantidade, não estamos falando sobre quem pode mais, estamos falando sobre uma disposição de coração, de adorar a Deus com o melhor que você tem nas mãos. Não é uma comparação de quem tem mais talentos, de quem tem mais habilidades, de quem tem mais recursos, de quem tem mais condições, mas é a significância daquilo que está nas nossas mãos, que nós entregamos a Deus com toda a dedicação, com todo o amor do nosso coração. Amém? Wiersbe vai dizer assim: Abel trouxe o que tinha de melhor e procurou verdadeiramente agradar a Deus. Caim, porém, não teve essa atitude de fé. Amém? Então a oferta de Abel, ela agradou o coração de Deus. Porque, irmãos, o Senhor nos ama de maneira igual, amém? Todos nós somos amados por Deus. Mas todos nós não agradamos a Deus da mesma forma. A Bíblia vai dizer para nós, lá em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então a linguagem do amor de Deus é obediência. Então agradar a Deus está relacionado a cumprirmos os seus decretos, a agradarmos aquilo que Ele designou para nós. Amém? E Abel teve essa intenção. Então, irmãos, esse texto de Caim e Abel, a oferta de Caim e Abel, é um convite para nós nessa noite. É um convite para nós refletirmos a respeito das intenções do nosso coração, da motivação do nosso coração. Porque, irmãos, Deus depositou em nós a semente de inspiração, o fôlego de vida. E será que nós temos dado a Deus uma oferta de Caim, que é uma oferta, mas talvez não seja a melhor oferta que Abel deu, que era dos primeiros rebanhos, que era a parte gorda das suas primícias, e que pela fé Abel ofertou? Será que muitas vezes nós estamos entregando a Deus no modo automático? Será que muitas vezes nós estamos entregando uma oferta, fazendo por causa do rito, fazendo por causa do costume, fazendo por causa que o nosso nome está na escala? Ou será que o nosso coração ainda tem resquícios de um coração que entrega pela fé, porque reconhece que não era digno de ser salvo, que não era digno de ser perdoado, que não era digno de receber dádiva qualquer de Deus, mas porque recebeu, porque foi muito perdoado. Quem muito foi perdoado, muito ama, por isso ele começa a dedicar o seu coração totalmente a Deus. O seu fôlego de vida é para o Senhor, o seu fôlego de vida é para que a glória de Deus seja resplandecida aqui na terra. E aí você começa a falar assim: bom, o que Deus me deu? Deus me deu talentos, Deus me deu habilidades, Deus me deu um coração, Deus me deu o fôlego de vida. Eu vou entregar minha vida completamente ao Senhor por todos os meus dias. Amém? Então o coração de Abel pastoreia o nosso coração. Que nessa noite nós possamos ter esse coração. Sermos lembrados a respeito que não é só o fazer pelo fazer. Não é simplesmente o funcionalismo pelo funcionalismo. Não é simplesmente a atividade pela atividade. Mas é a oferta das primícias, das partes gordas da nossa adoração, daquilo que é expresso para Deus como um ato de devoção, de gratidão pela fé. Não é para sermos reconhecidos, não é para alguém ver que a gente postou no Instagram e que a gente está fazendo, não. Mas é porque é um fruto de alguém que entendeu, que recebeu uma incumbência do Senhor e quer partilhar isso com os seus filhos, com o seu esposo, com a sua esposa, dentro de casa, no seu ambiente de trabalho, aqui na comunidade também, e por onde quer que vá, que nós possamos resplandecer esse ofertório vivo, esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém. Que a nossa vida possa ser uma oferta agradável a Deus. Amém. Minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi. Para quê? Para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Todos os nossos dons, meus dons e talentos, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão
na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo, assim. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Que o mundo possa ver, que a sua casa possa ver, que os seus vizinhos possam ver, que o seu ambiente de trabalho possa ver a glória do Senhor sendo resplandecida através de um sacrifício vivo, santo e agradável. Amém. Graças a Deus. O texto do verso 5 diz assim: mas não para Caim é oferta deste. Por isso a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. Irmãos, se coloque agora no lugar de Caim, porque todo mundo quer ser Abel na história, né? Quantos querem ser Abel na história? Eu quero ser Abel. Mas muitas vezes a gente é tentado a ser um pouco de Caim, porque para pensar comigo. Caim era o filho mais velho. Caim foi celebrado. A ideia de ofertar primeiro veio de Caim. E quem chegou depois é que ganhou o aplauso, o reconhecimento. Quantas vezes na nossa vida nós fazemos essa conta? Mas eu cheguei primeiro, eu empreendi primeiro, eu tive a ideia primeiro, eu me dediquei primeiro, eu comecei a trabalhar primeiro e parece que chegou gente depois de mim e começou a colher primeiro do que eu. E por vezes o sentimento de Caim, irmãos, ele ronda o nosso coração e a gente vai caindo nessa armadilha da comparação. E a pergunta surge, né? Por que o favor de Deus está sobre a vida do meu irmão e não sobre a minha vida? Por que ele comprou a casa que ele queria? Por que ele fez a viagem que ele queria fazer? E eu estou aqui, passando calor em Campo Grande, correndo na Afonso Pena, tomando água de coco, aleluia. E o nosso coração começa a dialogar com o coração de Caim. E a gente muitas vezes cai no perigo da comparação. O verso 6 diz assim: então o Senhor disse a Caim: por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Se você fizer o bem, não se levantará? Se porém não fizer, saiba que o pecado espreita a porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Aqui, irmãos, nós estamos vendo uma tentativa de Deus, antes de Caim cometer o pecado, de Deus tentar salvar o coração de Caim. Falando: Caim, se você também fizer o bem, se você oferecer a sua oferta da maneira certa, da forma certa, a sua oferta também será aceita, Caim. O que Deus estava tentando fazer aqui com Caim é dizer que ele não estava numa competição com o seu irmão Abel, mas que na verdade ele estava em falta com as suas próprias incumbências. O que Deus estava tentando alertar Caim é que não era sobre uma competição com Abel, mas era a respeito de Caim olhar para si mesmo e poder rever os seus conceitos, e poder também entregar uma oferta agradável ao Senhor. E o pecado estava à porta. Então, irmãos, é possível sentir a comparação surgindo e nós não alimentarmos isso no nosso coração. Deus chegou até Caim. E eu creio que Deus está falando com muitos nessa noite, que não é sobre uma comparação da sua vida com a vida do seu próximo, mas é a respeito da sua jornada, da sua trajetória com o Senhor. Amém? Não é sobre quem chega primeiro, é sobre agradar o coração de Deus em toda e qualquer circunstância. E nós não vamos ganhar sempre, a gente já é maduro aqui na EDES para entender isso. Mas é sobre ter um coração que agrada ao Senhor. Amém? Graças a Deus. Verso 8, Caim falou com seu irmão Abel: vamos para o campo. Foi uma tentativa de Deus, né? De preservar Caim. Mas o verso 8 diz: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim ouviu o que Deus disse, ou não, irmãos? O texto diz assim: infelizmente, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. Primeiro assassinato na Bíblia aconteceu dentro de um ambiente de culto. Cuidado, irmão, brincadeira, misericórdia. Misericórdia. Mas a Bíblia vai dizer, 1 João 3:12, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más. Ele vai dizer que as obras de Caim eram más. Judas 1:11, ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Então esses dois textos, né, são textos do Novo Testamento. 1 João, nós vimos 3 textos já que falam de Caim no Novo Testamento e Abel, né? Vimos Hebreus 11 falando sobre Abel, e agora 1 João 3:12,
falando dos caminhos de Caim, que eram caminhos maus. E Judas 1,11 falando desse caminho de Caim, que pensava só em si mesmo, que olhava só para o próprio umbigo, que era alguém beligerante, alguém que vivia e fazia e conformava as suas comparações. O verso 9 diz assim: depois de Deus, ter tentado repreender Caim, Caim não ouve, Caim mata o seu irmão. E agora o verso 9: então o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: não sei, sou eu quem deve guardar o meu irmão? O Senhor disse: o que foi que você fez? O sangue do seu irmão clama da terra a mim. Então aqui, nós entramos na pergunta, nós estamos na série Diálogos, Estava trazendo aqui o contexto. Estamos na série Diálogos, perguntas que Deus faz para nós. A primeira pergunta da primeira parte é: onde tu estás? A primeira pergunta que Deus fez para Adão. Agora aqui, a segunda pergunta dessa série, a pergunta que Deus faz para Caim: onde está o seu irmão? Aqui, irmãos, obviamente não é uma pergunta geográfica. Deus não estava querendo saber onde Abel estava, como se Abel tivesse sumido do radar de Deus e Deus não soubesse onde estava a localização geográfica de Abel, não. Aqui era uma pergunta para o próprio Caim poder se conscientizar do seu ato. Caim, onde está o seu irmão? Era como se Deus estivesse dizendo para Caim: Caim, o que você fez com a instrução que eu te dei? Caim, você ouviu a minha voz? Ou você caiu no erro, no engano da comparação, Caim? Ou você deixou o seu coração se beligerar, criar raízes de amargura em relação ao seu irmão e ouviu a voz daquele pecado que estava te rodeando? Será, Caim, que você caiu no engano da comparação, irmãos? Para o diabo tirar alguém dos caminhos do Senhor, tirar dentro da igreja. Ele não precisa aparecer. Ele só precisa, por vezes, colocar algumas sementes no seu caminho. E uma delas é a comparação. E a gente vai se comparando, porque o outro foi valorizado, porque o outro foi reconhecido. E por vezes, se nós formos olhar, irmãos, eu dou certa razão para Caim, porque ele foi o primeiro. Se fôssemos olhar simplesmente para esse sentimento, mas o que Deus tentou orientar Caim é falar: Caim, não deixe esse sentimento te dominar. Sabe o que eu acho lindo da Bíblia? É que a Bíblia não despreza os nossos sentimentos. A orientação de Deus foi: Caim, não deixe esse sentimento te dominar. Ou seja, é possível ter esse tipo de sentimento, mesmo sendo crente, lavado e remido com o sangue de Jesus. É possível o seu coração cair nesse engano da comparação. É possível esse sentimento rondar o nosso coração. Mas o que Deus orientou Caim é falar: Caim, não deixa isso te dominar. O que eu acho lindo da palavra de Deus é que ela não nos deixa de fora, das verdades do coração humano, mas ao mesmo tempo ela nos dá um caminho, uma ponte para nos tirar disso, que é não deixarmos ser dominados por toda tentativa de engano no nosso coração. O Evangelho, irmãos, reconhece sim as nossas fragilidades, as nossas debilidades, mas o Evangelho não nos deixa sermos refém dos nossos próprios sentimentos. Talvez chegou aqui nessa noite com o coração encainzado. Inventei a palavra agora. Pode registrar no Aurélio, que essa foi o que inventei. A raiz de Caim, sentimentos que não provêm do Senhor. Caim estava comparando, mas pode ser qualquer sentimento que não corresponde à vontade do Senhor para a sua vida. Talvez você entrou aqui nessa noite com sentimentos de inferioridade. Talvez você entrou aqui hoje se sentindo alguém não amado. Dia dos pais. Talvez você não recebeu o amor do seu pai como você deveria receber. Talvez você entrou aqui hoje com o seu coração em frangalhos, com o coração doído. E você tem razões e motivos para estar com o coração assim. Mas o Evangelho é o lugar que diz assim para nós: meu filho, eu sei que o seu coração dói, mas não deixe isso te dominar. Eu tenho remédio, eu tenho a cura. É a minha presença entrando no seu coração e construindo um novo caminho para a sua história, para a sua jornada. Porque em Cristo ficam para trás, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E você pode, mesmo com uma história triste, se sentir amado pelo Senhor, se sentir aceito pelo Senhor, se sentir especial para o Senhor, se sentir alguém digno de receber a presença de Deus dentro do seu coração. Aleluia, aleluia. Caim, onde está o seu irmão? A pergunta é: o que nós estamos fazendo com os sentimentos que nós sabemos que não provém de Deus? A gente sabe, irmão,
Quais são os sentimentos do nosso coração que não provém do Senhor? A gente sabe. Sabe aquela vontade de parar? Você acha que é Deus que está colocando, falando assim, vai meu filho, eu te criei com um propósito, mas eu quero ver você paradinho agora. Sabe aquela vontade de desistir? Sabe aquela vontade de se sentir alguém menor? Isso provém de Deus? Você sabe que não provém. Deus falou para Caim, Caim, não deixa isso te dominar, Caim. Você pode sentir, mas não deixa isso te dominar. Porque nós podemos renovar. O que é a beleza do Evangelho? É que nós sentimos. Mas nós podemos ser, Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí você vai lendo a palavra e você vai ver que existe um alguém que entregou a vida dele por você, derramou o sangue dele por você e te amou. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores, que nós não éramos dignos. Então a gente olha para a palavra de Deus e fala assim, então a minha vida tem sentido, então a minha vida tem significado, então alguém se importou por mim. E aí a nossa mente vai sendo renovada pela palavra do Senhor. Aleluia. Será que nós temos cuidado do nosso irmão, da vida do nosso irmão, do coração do nosso irmão? Porque às vezes, irmãos, nós não matamos como Caim fisicamente, nós não cometemos um homicídio real. Mas por vezes, nós matamos de outras formas, não é isso? Às vezes nós matamos na alma o nosso irmão. A gente entra nesse ringue virtual que a gente cria. E aí nós vamos às vezes matando com palavras. Porque, irmãos, existem palavras que ferem. Existem momentos certos de dizer algumas coisas. E uma palavra mal colocada debaixo de um ambiente de comparação fere o nosso irmão. E Caim pergunta, sou eu o guardador do meu irmão? Será que nós temos cuidado do coração do nosso irmão? Há palavras que ferem, há conversas que não edificam, há informações que não precisam ser jogadas sobre alguém naquele momento. Há ambientes que nossa função deveria ser trazer alívio e não aumentar o peso. Será que nós temos guardado o nosso irmão? Porque às vezes o homicídio não é de fato realizado como uma obra, mas às vezes é no coração, às vezes é na relação. Às vezes é uma palavra mal colocada. O irmão está lá empreendendo, batalhando. Aí essa semana sai a notícia. Magazine Luiza, 50 milhões de prejuízo. Irmãos, não está fácil não no Brasil. Você pensa duas vezes antes de empreender. Palavras que não edificam. Tem palavras que ferem. O irmão já é palmeirense, não precisa lembrar que ele não tem mundial. Tem palavras que ferem. No casamento, às vezes nós não estamos guardando o nosso irmão. Porque é o seu cônjuge, mas é um irmão em Cristo. E a gente, por vezes, cai nesse engano. Quantas famílias sendo destruídas, às vezes, porque ficam falando, não guarda as palavras. Não tem um momento certo de falar. Aí fala da família. Não, porque o seu pai fez isso, não, porque sua mãe fez isso. Aí fala da sogra. Não guarda o coração do esposo, não guarda o coração da esposa, num ambiente de trabalho. Guardar o coração do nosso irmão. Você pode dizer assim, eu sou guardador do meu irmão. Amém, amém. Nós precisamos, irmãos, cuidar uns dos outros. Na igreja, o irmão está sumido. O irmão está turistando. E aí chega e fala, irmãos, que isso? Você está sumido? Você desviou, irmão? Que isso? Palavras que... Você pode falar, irmão, como você faz falta aqui na nossa comunidade. A sua presença é importante, eu estava sentindo a sua falta. Cuidado com guardar o nosso irmão. Foi o que Caim não fez. Caim não guardou o seu irmão. Nós precisamos, irmãos, aprender a guardar os nossos irmãos. Isso só é possível mediante a um novo coração. E nós precisamos abençoar e guardar a vida do nosso irmão, amém? Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Vamos lá, somos corpo, somos corpo. Totalmente ligado. Uma família. Para. Você pensou bem que você está cantando? Sem qualquer falsidade. Pastor, estou cantando pela fé, isso, amém? É difícil, essa letra é difícil, irmãos. Quando eu ministrava louvor, eu tinha dificuldade de cantar essa música, viu, né?
Porque é uma letra muito forte. Porque às vezes a gente está encaizado nas nossas relações. Aí o irmão passa perto da gente: tudo bem com você? Você não está nada bem. Aí você faz o quê? Não, está tudo certo, irmão, está tudo bem. Estou sentindo sua voz. Está tudo bem. E às vezes a gente está falando mal por trás, não é não? Sentimento equivocado. Vamos cantar agora de novo, mas tendo essa consciência, falando assim: Senhor, eu sei que meu coração às vezes é um coração que é tentado a ser como o de Caim, mas eu quero cantar pela fé, declarando a tua palavra, renovando a minha mente, sabendo que existe um modo certo de guardar o meu irmão. Amém? Somos corpo. Somos corpo. Totalmente ligados. Uma família. Oh, Jesus, nos ajude, Pai. Expressando a glória do Senhor, que guarda o seu irmão, que guarda o coração dos filhos. Está vivendo uma situação financeira caótica, mas guarda o coração do filho. Querido irmão, precioso és para mim. Que o Senhor nos ajude, Pai, a guardarmos os nossos irmãos, as nossas relações, a guardarmos os nossos filhos. Às vezes chegamos em casa tão cansados, a gente às vezes acaba despejando os filhos. O Senhor ajude a guardar o coração do nosso cônjuge, do nosso irmão. Nós tenhamos uma diferença entre Caim, de sabermos nos responsabilizar pelo nosso irmão. Amém, queridos? E tem gente que pensa tanto no outro também que esquece de si, né? Existe um equilíbrio, existe um tempo certo de dizer cada coisa. Provérbios 25:11, a palavra proferida no tempo certo é como maçãs de ouro incrustadas em uma escultura de prata. Então a pergunta hoje é: quem é o nosso irmão? Temos os nossos familiares, temos os nossos irmãos, nosso ambiente de trabalho, mas também nós estamos em meio a uma sociedade. E por vezes nós não consideramos o nosso irmão aquele que às vezes pensa diferente de nós, que tem uma posição política diferente, que tem uma corrente ideológica diferente. E a gente não quer se sentar na mesa, e a gente quer rejeitar aquele que pensa diferente de nós. Mas eu creio, irmãos, que nós temos um chamado, um mandato cultural, de entendermos como irmão todos aqueles que podem até pensar diferente, mas são filhos do mesmo Pai. Às vezes ainda só não descobriram e não confessaram isso diante do Senhor. Quem é o nosso próximo? Quem nós temos guardado? Quais foram as consequências, irmãos? Caim, após ter matado seu irmão Abel, teve consequências. Ele era agricultor, e a consequência foi que a terra não daria fruto e ele seria errante pela terra. E o texto é lindo, irmãos, que vai dizer para nós assim: e Deus foi até Caim. Agora, quero te fazer uma pergunta. Se você fosse Deus, você foi lá, avisou Caim: Caim, não deixa esse sentimento te dominar. Caim ouviu o que Deus falou, gente? Caim foi lá e matou o seu irmão. Se você fosse Deus, o que você faria agora? O texto diz que Deus vai até Caim mesmo após o seu erro. Se fosse com o esposo, com a esposa ia falar o quê? Eu te avisei. Mas a graça de Deus, irmãos, ela é tão linda, que mesmo diante do nosso erro, o Senhor vem até nós. Talvez hoje você está se deixando ser dominado por sentimentos que você sabe que não vêm do Senhor. E eu creio que nessa noite o Senhor está indo até você, indo até o teu coração, tocando em você de uma maneira especial nessa noite. Porque Ele não desiste de nós, Ele é o nosso Pai. Amém? Irmãos, e Caim se torna alguém que todos teriam motivo para rejeitar. O texto do verso 14 diz assim: hoje me expulsas da face da terra e terei que me esconder da tua presença. Serei um fugitivo sem rumo pela terra, e qualquer que me encontrar me matará. Então Caim ficou desprezível, Caim ficou radioativo,
Caim ficou com medo de morrer, porque onde ele chegasse, ele estava com medo de alguém matá-lo, porque ele cometeu um ato pecaminoso. No dia do seu erro, irmão, quem fica perto de você? Caim estava assim nessa situação. Tivemos um fato recente agora na história do nosso país, né? Um homem que dava muitas festas, tinha muitas pessoas perto de si. Na hora da festa em Trancoso, estava todo mundo perto do Vorcaro. Mas agora, onde ele está? Caim estava nessa situação. Quem ficou perto do Bruno Guimarães quando ele errou o pênalti? Caim estava fugitivo, estava com medo de morrer. Mas o texto diz, irmãos, que Deus vai até Caim. Quando todos te desprezam, quando você está esquecido, quando você não é digno de receber amor, porque você sabe que o ato que você cometeu não agradou o coração de Deus. Quando você está lidando com o remorso de uma situação, que você sabe que você não deveria ter tomado aquele caminho, mas pelos reveses da vida, pelas nuances da vida, você tomou um caminho que hoje você se arrepende. A Bíblia vai dizer que foi nessa situação que Deus foi até Caim. Por mais desprezível que tenha sido a sua atitude, por mais remorso que você tenha sentido, por mais que o sentimento de estar indigno diante do Senhor esteja hoje no seu coração, hoje o Senhor vai até você, porque o amor dele é impressionante, é invisível. Amém. É um amor que vai até nós, vai atrás da ovelha que se desgarrou. Amém. E o Senhor vem ao nosso encontro. Oh, impressionante, invisível, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, invisível, ousado amor de Deus. Amém? E sabe o que acontece? Deus vai até Caim no seu momento de maior desprezo. E Caim estava com medo de morrer. E Deus diz assim: Caim, eu vou colocar um sinal em você. Existem algumas discussões sobre o que é esse sinal. Alguns vão dizer, como Lutero e Calvino, que era um sinal invisível, mas que preservava Caim. Outros vão dizer que era um sinal visível, mas a Bíblia não deixa claro. Existem correntes erradas, né? Que nem são dignas de nota. Mas fato é que Deus coloca um sinal em Caim, para que Caim fosse preservado. Então aquele sinal, alguns vão dizer no decorrer da história, né, é vergonhoso para nós, aquele sinal era a cor de pele, que era a cor de pele negra. Vergonhoso isso na história da igreja. Mas aquele sinal não era um sinal de maldição sobre Caim, era um sinal de preservação, onde Deus colocaria um sinal em Caim, para que ele estivesse preservado daqueles que queriam matá-lo. Então o sinal de Caim não é um sinal de maldição, é um sinal do favor do Senhor. Amém? E a pergunta de hoje é: onde está o seu irmão? E eu creio que essa palavra pode nos conduzir a olharmos para dentro de nós mesmos nessa noite e sondarmos o nosso coração para reconsiderarmos possíveis caminhos, porque o Senhor, Ele vem até nós. Se algo te incomodou, se algo mexeu no seu coração, talvez seja como Deus falando com Caim: Caim, esse sentimento aí, Caim, não deixa isso te dominar. Talvez a graça de Deus esteja repousada, e eu creio que ela está repousada nesse ambiente, para cuidar dos nossos corações. Quem somos nós nessa história? Talvez nós sejamos Caim, que estamos entregando qualquer coisa para o Senhor. É o que resta, é o que sobra, é uma adoração parcial. E a reconsideração, para quem está assim, é reconsiderar, é aprender a dar o seu melhor a Deus, a dar o seu melhor novamente. Meditação lá em Colossenses 3:23. Essa eu vou colocar slide. Dá para colocar slide? Coloca para nós, para a gente encerrar a mensagem. É o último slide.
Não, esse aí é da palavra, né? É o último slide, os 2 últimos slides. Quem somos nós nessa história? Como está o nosso coração? Pode passar, por favor. Volta. Volta mais 2. Mais 2. Volta mais 1. E chegamos. Aleluia. Quem somos nós nessa noite? Talvez nós sejamos Caim, que estamos entregando uma adoração parcial. Talvez a reconsideração seja aprender a dar o melhor do seu coração. Colossenses 3:23, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Ou talvez nós sejamos Caim, e o nosso coração está caindo no erro da comparação. A gente tem comparado a nossa vida com a vida do próximo. Acontece mais rápido na vida do outro. Por que o outro está vivendo e eu não? A reconsideração é aprender a estar contente. E Paulo vai dizer em Filipenses 4:11, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Porque sabemos que o Evangelho não é uma caixinha de promessas, né? Mas é a certeza e a convicção de uma companhia que estará conosco em todos os momentos. Se aconteceu na vida do seu irmão, celebre. Apareceu lá, a irmã casou, celebra, curte, bate palminha. O irmão conquistou algo, celebre. Não caia na comparação. Ou talvez você seja Caim, que esteja matando o seu irmão com palavras, não fisicamente, mas com palavras. Talvez o seu jeito de matar é cortar relações, é parar de responder, é não responder a pergunta do WhatsApp, é deixar de seguir na rede social, é cortar relações. A reconsideração talvez seja entender que você também não merecia ser perdoado e você foi perdoado. E o desafio do Evangelho é amarmos como fomos amados. Então talvez esteja na hora de você perdoar, mesmo que alguém tenha te ferido e mesmo que você tenha razão. Olha o que diz Mateus 5:7. Vá primeiro reconciliar com o Senhor. Não espere ele vir, vai você. Próximo. Talvez você seja também o Caim após o assassinato. Talvez nós sejamos. Que estamos com o coração altivo, né? E precisamos se arrepender e ouvir a repreensão do Senhor. Porque se o Senhor está repreendendo, é porque Ele nos ama, segundo diz Apocalipse. Ou talvez você esteja como Abel, fazendo tudo certo. Está pagando os impostos em dia. Bastante imposto, aleluia. Está servindo ao Senhor com todo o coração. Está amando pessoas, está perdoando. Está expressando Cristo no seu caminhar. Nós queremos ser igual a você, viu, irmão? Nos ajude a ser igual a você, fazer tudo certo. A reconsideração, na verdade, é continuar fazendo o que é certo. Gálatas 6:9 vai dizer o quê? Não nos cansemos de fazer o bem. Por que não nos cansemos de fazer o bem? Porque às vezes até fazer o bem cansa, né? Você faz tanto, você se doa, às vezes não é reconhecido. Mas se lembre que você não está fazendo pelo reconhecimento, você está fazendo como uma devolutiva de um coração que oferta ao Senhor aquilo que recebeu. Então esse talento que você tem é só uma resposta de adoração a Deus. Não é porque você é bom, não. A gente não merecia nada. Deus, por misericórdia, te entregou talentos, habilidades, o fôlego de vida. Então não tem como a gente ficar orgulhoso diante daquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Os recursos que Deus te deu. É graça de Deus sobre a sua vida. Fruto do seu esforço, mas se não fosse a graça de Deus te impulsionando a acordar todos os dias, você não conseguiria produzir o que você produz. É uma resposta sim da sua dedicação, mas talvez você precise reconhecer que é o Senhor que está te dando força, te dando sustento, te dando capacidade, habilidade. Sabe aquele negócio que você faz, que nem você acredita que fez? É o Senhor te dando graça. Não se canse de fazer o bem. Ou talvez você seja o Abel que está sendo injustiçado, o Abel que fez primeiro, chegou primeiro, mas chegou outro e sentou na janelinha no seu lugar. Não é igual a Jennifer da janelinha do avião. Meu Deus, o que eu lembrei disso agora? É o TDAH, irmãos, né? Vai e traz alguns exemplos. Você chegou primeiro no voo, comprou lá uma passagem boa e chega alguém e senta no seu lugar. Você está se sentindo injustiçado, igual Abel. Você fez, não foi reconhecido. Você se dedica em casa, lava a louça, limpa a casa, cuida dos meninos. E talvez
não recebeu reconhecimento. O maridão também, talvez está se doando, trabalhando, ralando, talvez não foi reconhecido. Talvez você entregou a sua vida inteira dentro de algum ministério e outro foi reconhecido porque soube lidar melhor com as mesas, com as relações, com os jogos de interesse. E hoje o Senhor está te dizendo: meu filho, você não faz por causa do homem. Tudo que você fez chegou para mim como uma oferta de Abel, como um sacrifício vivo, santo e agradável a mim. Nós não fazemos por homens, irmãos. Nós oferecemos uma oferta de adoração a Deus. Se você está sendo injustiçado, o nosso Senhor também foi. Ele não merecia, morreu numa cruz. E às vezes a gente não quer nem um pouco sofrer algum tipo de injustiça. Sofrer injustiça nos molda, nos pastoreia a termos o coração de Cristo, que sendo injustiçado, permaneceu fiel até a morte de cruz. Sofrer um pouco de injustiça faz bem para o nosso coração. Só aplauso mima o nosso coração, mas a injustiça molda o nosso coração para ser parecido com o de Jesus. E você continua caminhando, não por causa do reconhecimento, mas é porque a sua vida pertence ao Senhor. E um dia você vai ouvir: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Aleluia, aleluia. Os que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem em sua vida ao fiel Criador e continuem fazendo bem. Quem nós somos nessa noite, irmãos? Quem nós somos nessa noite? Quem o seu coraçãozinho está tentado a ser? É o coração de Abel? É o coração de Caim? Todos nós temos um coração que precisa ser aperfeiçoado de glória em glória, para sermos conforme a imagem de Cristo. Eu queria convidar você nessa noite a colocar o seu coração diante do Senhor. Você não veio aqui não veio à toa aqui, irmão. Dia dos Pais, você podia ficar em casa comendo o resto da lasanha, pedir uma pizza. Você veio aqui e o Senhor quer te marcar essa noite. Feche seu coração, nós vamos cantar grupo de louvor. Cantar essa canção enquanto essa canção vai sendo ministrada. Você coloca o seu coração. Eu também, irmãos, tenho as minhas arestas, tenho coisas que precisam ser visitadas e tocadas pelo Senhor. Vamos todos como comunidade colocar o nosso coração diante do Senhor e falar: Senhor, faz uma obra no nosso coração. Nós queremos agradar o seu coração. Vamos cantar o Senhor desde o início da canção. Tu cantava sobre mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Ele te encontra nessa noite. Ele te encontra nessa noite. Pra me encontrar, não posso comprar nem merecer, mesmo assim.